Oi, torcida do Vascão, vocês acompanharam aí o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com o Mundo Ed, trazendo também a grande repercussão da estreia do Vasco contra o Santos no Campeonato Brasileiro. Pessoal, temporada começou de vez. Temporada 2025 começou de vez, Copa Sul-Americana, Brasileirão. Vasco vai jogar as duas competições fora Copa do Brasil. Se não é inscrito no canal Torcedor Vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Auxiliado ali com dois zagueiros, ele era centroavante, um meio-campista, o Aimar. Então, todos os setores têm alguém que viveu, que jogou e que sentiu na pele o que é vestir a camisa da seleção argentina. Os resultados estão aí, né? As conquistas maravilhosas da Argentina. E ontem, uma aula do que é jogar futebol. Vai de encontro com aquilo que eu estou falando. Hoje eu não vou poder ficar aqui até tarde, porque eu tenho um negócio... Nada, pode, a hora que você precisar sair, pode avisar que... Tá, mas eu queria deixar muito claro, assim, eu queria muito que vocês dessem mais... Façam inscrição, like, porque é importante a gente falar, e é importante que se ouça, porque não somos os donos da verdade, mas a gente tem um coração ferido. Então, o que acontece? Vai começar um campeonato brasileiro. Nós vamos jogar em São Januário, provavelmente lotado. Qual é o time titular? Quando você fala o time titular perdeu, que porra de time titular que a gente tem, Edmundo? A gente não sabe. E aqui eu vou falar, quando o Fábio Carelli me ligou, ele me ligou para falar... O Carilli, Fábio Carilli. O Carelli é diretor do SBT. Ah, é? Não, o Carelli é... O Carelli... Ah, não, é da Record, é diretor da Record, da Fazenda. Ah, então tá bom. Então, o treinador do Vasco, quando ele me ligou... Fábio Carilli. Para falar algumas coisas, eu falei para ele, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu, como ator, se eu faço a novela das 6, eu quero fazer das 7. Se eu faço das 7, eu quero fazer das 8. Assim foi minha carreira. O menino que entrou muito bem, o Zucarello, esse eu sei o nome. O Zucarello entrou muito bem, e, na minha humilde opinião, já que você me ligou, e como prêmio, ele voltou para o Sub-20. Que porra é essa? Eu não consigo entender. Para mim, o Fábio, não tem como você mandar o cara que entrou muito bem no time titular, com muita vontade, só que ele desce. Eu tenho que ir lá. Edmundo, eu te amo. Eu amo o Vasco. Valeu, Eri. Boa noite. Manda um abraço pro Edu aí, pro Bruno, para todo mundo aí da promoção. Um beijo, fica com Deus. Deus, valeu. Desculpa aí. Valeu! Valeu, pessoal. O Eri Johnson sempre com palavras fortes, convincentes, diretas, honestas. Me agrada muito o que fala o Eri Johnson. Ele tem sido um crítico bem forte, porque o Vasco promete e não cumpre, né, as promessas que são feitas. E, para mim, é um ponto de interrogação essa campanha, né, de 2025 que se inicia domingo no Campeonato Brasileiro. Tem que ganhar de qualquer jeito. Olha que coisa absurda que eu estou falando. E é absurdo mesmo. Porque tem que ganhar de qualquer jeito. Porque se não ganhar, a confiança vai para o cacete. E aí o segundo jogo é contra o Corinthians fora. Corinthians que amanhã disputa a final do Campeonato Brasileiro. É bem possível que o Vasco não vença o Corinthians lá. Imagina já na segunda rodada o Vasco na zona de rebaixamento. Seria para nós vascaínos aí uma coisa muito ruim. Ao contrário, se você vence, vai com muita moral para São Paulo, né, para encarar a equipe do Corinthians, e aí com boas possibilidades de vencer lá dentro, porque o futebol é sem dúvida nenhuma, você está com confiança, com moral, sabendo aquilo que você quer fazer e pode fazer. Então, é de fundamental importância, meu Deus do céu,
ganhar o primeiro jogo. Ganhar do Santos na estreia do Campeonato Brasileiro. Claro que um time que tem pretensões tem obrigação de ganhar quando os jogos forem disputados em São Januário, no seu próprio estádio. Então, eu acho que é isso que o torcedor do Vasco tem que ter em mente, né? Que tem que ganhar do Santos de qualquer jeito, porque nós vivemos numa corda bamba. O Vasco vive numa corda bamba. Ela é da euforia à decepção, né? E se não ganhar, será mais uma decepção, porque depois de 22 dias sem uma partida oficial e com poucas perspectivas, né, o mínimo que o Fábio Carille tem que fazer é preparar esse time para ganhar do Santos, que é o ex-time dele, né, ele que ajudou o Santos a voltar para a primeira divisão e acabou saindo de lá de uma forma até ruim, né? Sendo hostilizado pelos torcedores. Acho que se ele levou isso para o coração, eu acho que a maioria das pessoas levam, ele obrigatoriamente tem que motivar o Vasco para fazer uma grande partida no próximo domingo, na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Alguém disse aqui que eu estou mal informado e que o Felipe Coutinho treinou hoje e que provavelmente deve ser escalado. Eu estou mal informado mesmo, isso é real, é verdade. Eu estou até com medo de... É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia. A Garré treina entre os titulares e pode ser novidade do Vasco. Pessoal, Vasco que estreia contra o Santos, no Campeonato Brasileiro. Neymar não vai jogar. Creio eu que se Neymar também estivesse jogando não faria a menor diferença, até porque ele não está com ritmo de jogo, não está decidindo as partidas. Para mim, o Vasco tem grandes chances de vencer, jogando em São Januário. Certeza que a torcida vascaína, como sempre, né, como isso é muito normal, vai lotar São Januário. O Vasco tem que se preparar muito bem para este primeiro turno de Campeonato Brasileiro, porque os pontos que se ganham no primeiro turno do Campeonato Brasileiro é crucial para o final da rodada. Então o Vasco tem que focar para não perder pontos em casa, né? Fora de casa, se acabar perdendo para time forte ou time que vai brigar por título, é aceitável. Agora, dentro de casa, o Vasco tem que aproveitar o seu mando de campo, tem que aproveitar a torcida, tem que fazer o dever de casa dentro de São Januário, vencer para se afastar ainda mais o Edmundo aí, falando de zona de rebaixamento na segunda rodada já do campeonato, segunda ou terceira que vai enfrentar o Corinthians. Quando enfrentar o Corinthians, provavelmente já vai estar definido ali a parte de cima, a parte de baixo. Creio eu que o Vasco não vai brigar para não cair essa temporada, vai ficar ali brigando no meio da tabela. Tem a Copa Sul-Americana também, que pode dar aí uma vaga na Libertadores para o Vasco. Tem a Copa do Brasil, que o Vasco foi semifinalista na temporada passada. Então, este ano aqui eu creio que vai ser melhor para o Vascão. É isso aí, torcida vascaína. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.